Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 21 de março. Uma manutenção de emergência fecha o aeroporto de Manaus por 7 horas. Temporais provocam destruição e morte no norte e no nordeste. Uma menina de 12 anos morreu arrastada pela correnteza em Rondônia. O município de Contagem, em Minas Gerais, decreta situação de emergência em saúde pública por causa do aumento de casos de dengue e chikungunya. E ainda, um jovem observador de aves do Distrito Federal que aos 15 anos já fotografou mais de 400 espécies. Agora, no Brasil TV. O Aeroporto Internacional de Manaus ficou parado até às 3 da tarde do horário de Brasília, porque as operações foram suspensas por 7 horas por causa de uma manutenção emergencial na pista. A Daniela Branches tem as informações. Oi, Eric, boa tarde a você e quem acompanha o Brasil TV. De acordo com a empresa responsável pelas operações aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, o aeroporto voltou a operar por volta de meio-dia pelo horário de Brasília. Já no início da tarde, a gente conseguiu observar que algumas aeronaves decolaram aqui da capital do Amazonas. Mas o problema começou cedo, por volta das 8 horas pelo horário de Brasília, quando, depois de uma inspeção de rotina, a empresa verificou que havia um desgaste no asfalto e que precisou ali fazer um reparo de emergência por medida de segurança para as chegadas e saídas dos voos aqui na capital do Amazonas. O que causou realmente um transtorno. A empresa informou que 6 voos tiveram que ser cancelados e 7 tiveram os horários modificados. Muita gente foi pega de surpresa. As companhias aéreas se posicionaram. A Gol Linhas Aéreas informou que um voo teve um atraso de 2 horas e 50, que vem de Brasília para a capital do Amazonas. A Latam informou que alguns voos tiveram que ser modificados, ter os horários modificados, e pediu para que os clientes verifiquem os seus horários na página da companhia aérea. E a Azul, até o momento, é a empresa que mais foi afetada, que precisou cancelar 4 voos e modificar os horários de outros 5 voos. A empresa informou que lamenta o ocorrido e que já está prestando toda a assistência aos passageiros. Daniela Branches, de Manaus, para o Brasil TV. O metrô de Belo Horizonte está com os trens circulando mais devagar por medida de segurança. O problema é provocado pelo furto de cabos de cobre. Hoje, os fios foram levados pelos bandidos e, com isso, o sistema de sinalização do metrô fica prejudicado em alguns trechos. Para se ter uma ideia, a velocidade normal dos trens é de 60 a 80 km por hora, dependendo do trecho. Por causa desse furto dos cabos, 11 pontos estão com circulação reduzida a 25 km por hora. E a Guarda Civil de Contagem prendeu 2 homens furtando cabos de cobre em postes da cidade. A dupla usava uniformes e equipamentos profissionais de uma empresa de telecomunicações quando foi flagrada pelos agentes. A Guarda Civil conseguiu interceptar os criminosos no bairro Funcionários, em Contagem, depois de uma denúncia anônima. Os homens estavam vestidos com o uniforme de uma empresa de telecomunicações, o que ajudou a não levantar suspeitas do crime. Com a dupla, a polícia encontrou uma grande quantidade de cabos furtados. Além disso, os homens tinham vários materiais profissionais e carregavam até uma escada. Um deles, inclusive, na escada, já fazendo a retirada do cabeamento. Eles estavam com a camisa da empresa e a calça também, a calça que contém as luzes de segurança, e a escada também identificada da empresa. Estavam também com capacetes, vários materiais que são utilizados para fazer o corte do material, e uma máquina de cartão também, que chamou a atenção nossa, que já deve ser para repassar já o valor da transação. Durante a abordagem, a dupla contou para a Guarda Civil que eles trabalhavam em uma empresa de telecomunicações e que foram demitidos há pouco tempo. Os criminosos que foram presos em flagrante também explicaram que os cabos seriam queimados e depois vendidos para um ferro velho. Segundo a Polícia Civil, os 2 homens já foram encaminhados para o sistema prisional. Sobre o furto de cabos no metrô, a concessionária informou que a previsão é que até o próximo sábado, dia 25, todos os pontos danificados sejam restabelecidos. Uma criança de 4 anos morreu depois de cair do 4º andar de um apartamento no Rio de Janeiro. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
A vítima é o Heitor Gabriel dos Santos Ferreira, de 4 anos. A gente tem a foto para mostrar para você de casa. Ele estava em casa com a tia durante a madrugada desta terça-feira, quando morreu ao cair da janela de um apartamento no 4º andar em Bangu, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Em depoimento aos policiais que fizeram um atendimento a essa ocorrência, a tia contou que deixou a janela do apartamento aberta porque estava muito quente, muito calor durante a madrugada e que foi dormir com um sobrinho. E que, durante a madrugada, ela foi acordada pelos vizinhos que haviam então alertado que o menino havia sofrido um acidente, havia caído da janela do apartamento, estava então no chão do prédio. O menino foi socorrido, trazido aqui para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, que fica em Realengo, a cerca de 5 minutos do local do acidente, mas infelizmente não resistiu. A mãe e a madrinha do menino estiveram por aqui. A mãe veio para cá assim que soube do acidente. Ela estava muito abalada, não quis gravar a entrevista. Esse caso está sendo investigado pela delegacia de Bangu. Os peritos estiveram no apartamento hoje pela manhã e tentam então esclarecer as circunstâncias em que esse acidente aconteceu. Um explosivo deixado numa avenida em Campo Grande assustou moradores e mobilizou equipes do Batalhão de Operações Especiais da PM. O Diego Queiroz tem as informações. Olá. Esse caso, além de assustar, ainda mudou a rotina de muita gente que costuma passar pelo local. Isso porque foi preciso interditar a região. O explosivo foi deixado sobre a ponte de uma importante avenida que liga bairros ao centro da cidade. Fitas de isolamento foram colocadas para cercar as ruas e impedir a passagem de pessoas. Enquanto isso, equipes da Polícia Militar reforçavam a segurança. Policiais do Batalhão de Operações Especiais, que atua nesse tipo de caso, estiveram no local. Um robô foi usado para se aproximar do artefato e pegar o material. O explosivo, parecido com uma granada, foi levado até uma área isolada em meio à vegetação, onde foi detonado. Ninguém se feriu. Restos de materiais foram colhidos para passar por perícia. O objetivo agora é saber de onde o artefato saiu, quem deixou ele lá e o motivo disso. O caso está sendo investigado pela polícia. De Campo Grande, Diego Queiroz, para o Brasil TV. Um desentendimento por causa de animais de estimação terminou com agressão no Distrito Federal. O homem que aparece nas imagens é o advogado Cledmilson Ferreira. Vai fazer o quê? Vai me bater? Não. A mulher é a advogada Gisele Pisa. Ela disse que tudo começou depois que o cachorro dela foi atacado pelo cachorro dele durante um passeio ontem, na quadra 5 do Sudoeste. Aí eu suspendi meu cachorro pela guia, para evitar que ele fosse mais atacado ainda. Aí o cachorro, querendo subir para atacar meu cachorro, acabou me arranhando, me mordendo também. A mulher disse que repreendeu o homem, alegando que o cachorro deveria estar de coleira e guia e que chamou a polícia. O homem entra no carro e a mulher começa a filmar a placa. É quando o Cledmilson desce do veículo e parte para cima de Gisele. Aí ele desceu do carro com toda a fúria, me desferiu um golpe no rosto, tomou meu celular e me desferiu vários socos, me jogou no chão. A mulher chega a entrar no carro pela porta de trás para impedir que o homem saia com o celular dela. Me dá meu celular! A polícia chegou logo depois da agressão e prendeu o homem em flagrante. No carro dele, os policiais encontraram um canivete. Cledmilson Ferreira vai responder pelos crimes de lesão corporal, omissão na condução de animais e porte de arma branca. Na delegacia, ele assinou um termo e foi liberado. Nós tentamos contato com o Cledmilson Ferreira por telefone, mas ele não atendeu. Gisele fez exames no IML para constatar as agressões. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no DF, diz que vai apurar o caso. A agressão à mulher praticada por um pretenso advogado é algo inaceitável na sociedade brasileira. Se a identidade do agressor for confirmada como advogado, a OAB irá imediatamente instaurar o procedimento de suspensão preventiva contra essa pessoa, assim como o procedimento de inidoneidade moral, que pode resultar, inclusive, na sua expulsão dos quadros da advocacia brasileira. Estou extremamente abalada e perplexa com o que aconteceu. Nós não conseguimos contato com a defesa de Cledmilson Ferreira. A chuva em Pernambuco provocou alagamentos em vários pontos da região metropolitana.
Olá, o Recife e outras cidades da região metropolitana sofrem com a chuva que chegou de madrugada e se estendeu durante todo o dia de hoje. Ruas e avenidas ficaram alagadas. A APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, emitiu um alerta de chuvas moderadas a fortes, que é válido para o Recife, região metropolitana, Zona da Mata e agreste do estado. No Grande Recife, a cidade onde mais choveu foi Jaboatão dos Guararapes. Em 2 horas, choveu o esperado para a semana inteira. Em Jaboatão, entrou água na Escola Municipal Almirante Tamandaré e as aulas tiveram que ser suspensas. A Defesa Civil do Recife orientou moradores de áreas de risco a ficarem atentos por causa da possibilidade de deslizamentos de terra. A Compesa, que é a responsável pelo abastecimento de água, disse que por causa da chuva teve problemas de energia em alguns locais e que isso pode afetar o fornecimento de água em áreas do Recife, Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho. Camila Torres, do Recife, para o Brasil TV. Bombeiros de Rondônia encontraram o corpo de uma menina de 12 anos que caiu num rio durante um temporal. Algumas cidades do estado registram enchentes, pontes caíram e mais de 300 famílias estão isoladas. Depois de mais de 10 horas de buscas, o corpo da adolescente foi encontrado por bombeiros na cidade de Ouro Preto do Oeste, no interior de Rondônia. Ellen Dilanes tinha 12 anos. Ela caiu na água ontem e foi levada pela correnteza. De acordo com os satélites do INPE, no município de Nova Brasilândia do Oeste choveu entre 70 e 90 milímetros em 24 horas. Casas e comércios ficaram alagados. Eu estava dormindo, eu só vim, aí me chamaram, aí quando eu acordei aqui já estava lá cheio d'água, a casa toda cheia d'água, de lama, de tudo, né? Mais de 10 mil pessoas estão sem água nas torneiras na região, depois que uma adutora se rompeu na cidade. Em comunidades mais afastadas, na zona rural, a água arrastou pelo menos 10 pontes. Neste momento, 300 famílias estão isoladas, sem ter como sair da região. Hoje o dia continua chovendo ainda, é uma da nossa preocupação, porque realmente a chuva não parou. E para a gente começar o nosso trabalho de recuperação, é necessário que a chuva dê uma cessada para que assim a gente possamos ter acesso aos locais e fazer o trabalho de reconstrução novamente dessas pontes. A chuva que atinge toda a região também preocupa os moradores e autoridades aqui em Ji-Paraná, região central de Rondônia. O Rio Machado chegou hoje à cota de alerta. O nível da água passou dos 10 metros de altura. A Defesa Civil disse que montou um plano de contingência para ajudar moradores que forem afetados caso a água invada as residências. Dificuldade também nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal monitora 3 pontos de rodovias na região. No quilômetro 70 da BR-435, existe o risco de rompimento de uma parte da pista, mas o trânsito não foi desviado. Na BR-319, um trecho do acostamento cedeu na altura do quilômetro 708, já no estado do Amazonas. O trânsito está com apenas um sentido liberado. O problema maior é na BR-364, no quilômetro 1033. A interdição foi total nos 2 sentidos. Ela é a principal rodovia que liga Rondônia ao estado do Acre. O DENIT informou que começou a construir um desvio hoje pela manhã. Já começou a valer o decreto da Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais, que coloca a cidade em situação de emergência em saúde pública por causa da dengue. Contagem tem registrado um aumento expressivo de casos, foram mais de 1.200 notificações até o dia 13 de março. Esse decreto, de situação de emergência em saúde pública, ele é válido por 120 dias inicialmente. Segundo a Prefeitura de Contagem, ele vai garantir aí mais assistência à população, facilitar também a compra de insumos e de medicamentos, a realização de mutirões e também a compra de inseticida para a realização do fumacê. São números bem preocupantes, segundo a Prefeitura de Contagem, em relação à dengue e também em relação à chikungunya. De acordo com o
município, né, a cidade de Contagem teve um aumento na positividade dos casos de dengue de 18% e de 53% nos casos de chikungunya. Até o dia 13 de março, como você disse, foram notificados 1.266 casos, sendo 127 confirmados. E esses números eles já representam aí 51% dos casos notificados no ano passado. Em relação, né, à chikungunya, outra doença aí transmitida pelo Aedes aegypti, uma preocupação muito grande também, porque teve um aumento das notificações 339% em relação ao ano passado. Em 2022, foram notificados 58 casos e agora em 2023 já são 255 casos. Esse decreto ele tem uma importância fundamental para trazer o cenário e a transparência para toda a população de Contagem, que é um cenário preocupante que nós temos das arboviroses. Dentro dessas, dengue e chikungunya especialmente, chamam muito a nossa atenção e isso traz para o município, para a Prefeitura de Contagem, uma possibilidade que as ações necessárias para uma assistência de qualidade, o combate ao mosquito, sejam tomadas de formas mais ágeis e assim a gente consiga atender a demanda que de fato tem aumentado muito e nos preocupado bastante dentro do município. Bom, nós temos startado estratégias do ponto de vista assistencial, então as nossas unidades de urgência e emergência estão com contingente máximo nos seus profissionais, médicos, enfermeiros. Nós temos também de prontidão as nossas equipes das unidades básicas de saúde, porque a gente sabe que há uma pressão nesse momento em relação às nossas portas de entrada e também estamos realizando diversas ações de prevenção. A seguir, a paralisação das montadoras de carros. Tem fábrica suspendendo a produção por 20 dias, a maioria delas em São Paulo. O Brasil TV está de volta falando de um incêndio que destruiu um barracão de uma cooperativa agrícola em Mandaguari, no norte do Paraná. Esse barracão era usado como um depósito de defensivos agrícolas. O Rio do Herrera tem outras informações. O incêndio começou por volta das 4 horas da tarde desta segunda-feira e atingiu um dos barracões da Cocari, a Cooperativa Agrícola e Industrial de Mandaguari. Bombeiros da região foram mobilizados e conseguiram controlar as chamas já na madrugada desta terça-feira. Mesmo assim, muita fumaça ainda saía das instalações hoje pela manhã. O local era usado para o depósito de combustível e insumos agrícolas. E a queima desse material acabou lançando no ar uma grande quantidade de fumaça tóxica. Por isso, hoje pela manhã, a Defesa Civil orientou os moradores da região a deixarem o local ou, se ficassem em casa, manter as janelas e portas fechadas e usar máscaras, principalmente durante o trabalho de rescaldo dos bombeiros, que poderia gerar muito mais fumaça por conta da remoção desse material. Segundo a Prefeitura, o atendimento em uma UBS que fica próxima ao barracão teve que ser transferido para outras unidades da cidade. Os sintomas que os pacientes estavam apresentando eram sintomas leves, náusea, tontura, vômito, mas já foram atendidos, né? Não teve até o momento nenhum sintoma grave. E hoje a população tem procurado ainda mais o pronto atendimento municipal, se queixando de sintomas leves também. Minha garganta está arranhando, foi por conta da inalação da fumaça, e os atendimentos estão sendo prestados lá. Em nota, a Cocari disse que todos os procedimentos de segurança no combate ao incêndio foram realizados pela cooperativa e que os funcionários foram retirados do local. Ninguém ficou ferido. As causas desse incêndio vão ser investigadas. A gente fala agora de mais uma crise no setor automotivo. 4 montadoras com fábricas em São Paulo anunciaram férias coletivas para parte dos funcionários. Além da falta de componentes para a produção que afetou a indústria durante a pandemia, o setor se vê agora num momento de demanda baixa pela procura de carros novos. As férias coletivas nas montadoras são principalmente para evitar que o estoque de veículos prontos, esperando para serem vendidos, fique ainda maior. É que não tem sentido continuar com a produção se não tem demanda. Dá só uma olhada nessa tela que a gente preparou. No Brasil, foram produzidos 152 mil veículos em janeiro e 142 mil foram emplacados. Aí, em fevereiro, a produção aumentou, foram 161 mil e o emplacamento caiu. A diferença entre um e outro foi de mais de 30 mil carros.
A solução foi pisar no freio, até porque os problemas vão além e os juros altos acabam dificultando créditos, financiamentos. O resultado é que 4 montadoras aqui do estado de São Paulo vão parar parcial ou totalmente nos próximos dias. Em Piracicaba, a multinacional sul-coreana Hyundai deu férias coletivas para todos os 2.000 colaboradores de ontem até 2 de abril. Em Taubaté, a montadora alemã Volkswagen também dispensou 2.000 funcionários a partir da próxima segunda até 5 de abril. A General Motors de São José dos Campos avisou que vai ficar com 3.000 funcionários ausentes de 27 de março até 13 de abril. E na Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, 300 trabalhadores de um turno vão sair de férias de 3 de abril até 2 de maio. Os últimos anos não têm sido nada fáceis para as montadoras. Primeiro tiveram que parar por causa da pandemia. Depois enfrentaram uma crise de componentes importados, principalmente de semicondutores. Problema que até melhorou, mas continua. E a gente falou sobre isso com um especialista na área. O que se vê é que o mercado automotivo passou por grandes transformações ao longo dos últimos anos, em particular após a pandemia. E essas transformações geraram, inclusive, aumento de custos significativos em toda a cadeia produtiva, abrangendo partes, peças, componentes, semicondutores, logística, além da desvalorização cambial. Isso fez com que, de uma forma geral, as montadoras alterassem até a sua estratégia de atuação. Ao invés de focar em volume de produção, planejarem e programarem volumes expressivos de produção, elas alteraram a sua estratégia no sentido exatamente de focar no sentido de se buscar a maior rentabilidade. Agora você vai conhecer a história de um jovem observador de aves do Distrito Federal que aos 15 anos fotografou mais de 400 espécies de pássaros. E aí, com tantos registros, ele já publicou 2 livros com as melhores imagens. A reportagem é da Caroline Dooley e do Diogo André. O que os nossos olhos não veem, jamais escapa aos dele. Meu olhar tem que ser muito treinado, para perceber os pequenos movimentos das aves, porque muitas vezes elas não estão expostas, elas estão embrenhadas no meio das árvores. Não só o olhar é atento, mas os ouvidos também. As aves, elas não têm um canto único, muitas vezes elas têm variações de chamados, então você tem que estar antenado e quando você escuta, você tem que saber de onde está vindo para vir atrás. Tudo isso para um jovem de apenas 15 anos de idade. Mas essas habilidades começaram quando ainda era uma criança, lembra a mãe. Sempre foi muito nítido que ele tinha algo que veio dele, porque o marido não sabe nada, eu muito menos, então é uma coisa muito que nasceu com ele e carregou. E a gente nitidamente não parecia ser algo temporário, sabe? Parecia ser muito gritante mesmo. Aos 8 anos, o Eduardo entrou para um grupo de observadores de aves e pouco tempo depois começou a registrar os pássaros que cruzavam seu caminho. Existe um banco de dados das aves de Brasília, eu pesquiso o local onde ela já foi vista e vou atrás. Depende muito da sorte também, se o bicho vai estar lá. E sorte é uma coisa que ele tem. O Eduardo já fotografou 464 espécies diferentes de aves. Aos 13 anos, publicou o primeiro livro com as melhores imagens. Agora lança o segundo livro, só com registros feitos em uma única rua aqui do Parque Way. Estamos no trecho 3, quadra 5 do setor de Mansões. O endereço que o Eduardo conhece bem. Eu vi que essa rua tinha algo diferente, tinha uma vegetação diferente e eu percebi umas aves que não eram comuns aqui, não tinham sido registradas. E eu fui vindo com uma frequência maior, porque como era perto de casa, e ao longo desses 3 anos eu registrei cerca de 110 espécies aqui nessa rua. Com a caixinha de som na mão, ressoando o canto dos pássaros, ele segue em busca do próximo modelo. Esse ruído atrai as aves. No livro estão imagens do beija-flor tesoura, coruja do mato, 6 espécies diferentes do famoso pica-pau. Para quem achou fácil fazer o clique de um passarinho parado, aí vai o voo do gavião peneira. Arara canindé se esbaldando com as sementes do buriti. E o carcará com sua presa no bico. Tudo isso está no livro do Eduardo, em versão digital. A mãe não se contém de tanto orgulho do filho, fotógrafo, escritor e com tanto conhecimento em biologia.
passou por um ornitólogo para fazer aquela análise, né, a revisão técnica. Ele falou assim, esse menino fez tudo isso do conhecimento dele? Porque não tem erro, né, de técnico, assim, tal, de características e tal. Então, assim, a gente fica, acho lindo, assim, né, acho muito, muito lindo mesmo. Esse ano, o Eduardo começou a participar de um projeto na Universidade de Brasília para ajudar pesquisadores a identificar as diferentes espécies de aves. O Eduardo hoje é uma das pessoas, posso dizer até um dos fotógrafos que mais tem experiência no registro de aves aqui no Distrito Federal. E a identificação das aves nem sempre é fácil. Algumas espécies são muito parecidas, a diferença entre elas vai variar um pouco de uma coloração de uma pena na cabeça, na asa, na cauda, e precisa, para esses casos, um pouco de experiência. E isso o Eduardo foi acumulando ao longo dessa vivência dele de registrar as fotos, que levou ele a procurar a universidade para tentar aprimorar essas habilidades e o conhecimento mais formal sobre elas. Não é para menos. O Eduardo quer fazer do hobby uma profissão. E com as fotos espera ajudar com a preservação dos animais. Que a gente possa continuar vendo essas aves e as que estão ameaçadas deixem de estar. Que a gente preserve as matas e os nossos bichos. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no JN às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.